Jogar duas vezes no mesmo dia não era algo inédito na história do São Paulo, mas geralmente quando isso ocorria envolvia também algum amistoso do time B, geralmente numa cidade do interior. Mas o calendário brasileiro nos anos 90 puniu o sucesso do São Paulo, que acabou abrindo mão de jogar a Copa do Brasil em 92, jogou a Copa do Brasil com o Expressinho em 93 e aí em 94 fez a mesma coisa com a Copa Conmebol. Com isso, há exatamente um quarto de século, São Paulo foi obrigado a entrar em campo duas vezes no mesmo dia no Morumbi, uma pela Copa Conmebol e outra pelo Campeonato Brasileiro. E é óbvio que o Tele reclamou. Ele disse, só faltou marcarem os jogos no mesmo horário e às 9 da manhã. Isso mudou toda a rotina do clube naquela semana, da cozinheira até o presidente. O Expressinho já tinha uma comissão técnica independente, então isso não foi nenhuma novidade. A novidade foi, por exemplo, ter um ônibus para cada delegação para seguir ao Morumbi. Talvez a única coisa que tenha sido compartilhada foi o vestiário principal do estádio. E para ver como eram as coisas na época. Como os roupeiros do São Paulo não sabiam a cor do uniforme do Sporting Cristal do Peru, que é o primeiro adversário da noite, eles levaram 6 jogos de cada uma das camisas do São Paulo. O jogo contra os peruanos começou às 20 horas, com o Expressinho em campo jogando com o uniforme branco, tradicional. Quem estava no banco do Expressinho era o Muricy Ramalho. A situação era tão bizarra que até o locutor Luiz Roberto, que ainda era da Rádio Globo, ele se confundiu e chegou a trocar o nome do Murilo pelo do Ronaldo Luiz, num lance que gerou escanteio. Aí depois é que ele percebeu que ele tinha pegado para o primeiro jogo a escalação do time principal. O jogo não foi fácil para o Expressinho, que saiu atrás com o gol do Palácios, que encobriu o Rogério Ceni, de fora da área. Mas no segundo tempo, o Juninho entrou no lugar do zagueiro Nelson, que tinha fraturado o nariz. O Juninho entrou com a camisa 10. E pouco depois ele empatou o jogo cobrando uma falta. E o Juninho melhorou muito o time, porque depois ele fez a jogada do segundo gol, fazendo um cruzamento para o Caio completar de voleio. Mais tarde ele deu o passe para o Denilson, que enfileirou a zaga do Sporting Cristal até o goleiro e fez o terceiro gol. 3-1 placar final. Esse resultado deu para o São Paulo a vantagem no jogo de volta em Lima e o 0-0 garantiu a vaga nas semifinais da Copa Conmebol. Já o segundo jogo valia pelo Campeonato Brasileiro, que ainda tinha uma fórmula bastante complicada. O São Paulo estava tentando garantir uma vaga nas quartas de final. O jogo contra o Grêmio começou às 22 horas e o Juninho até falou que entre uma partida e outra ele só tinha tido tempo de lavar o rosto e trocar de camisa. O jogo até começou um pouco mais fácil para o São Paulo, que fez 1-0 com um belo gol do Axel ainda no primeiro tempo. Mas o Leônidas empatou para o Grêmio no segundo e as coisas começaram a complicar um pouco. E aí quem apareceu para melhorar o time dando mais velocidade? O Juninho, agora vestindo a camisa número 15. Ele fez a jogada do segundo gol, marcado pelo Ailton, que também marcou o terceiro gol. E o placar acabou sendo também 3-1. Depois do jogo perguntaram para o Juninho qual dos dois São Paulos era o melhor. Ele respondeu que um era bom, mas o outro era incrível. Esse momento histórico foi presenciado só por 4.693 pessoas no Morumbi, que estava bem vazio naquela noite. A situação inusitada fez com que cogitassem até colocar o São Paulo no Guinness. Só que menos de um mês depois, o próprio Grêmio bateu esse recorde, jogando 3 partidas pelo Campeonato Gaúcho no mesmo dia, todos no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Uma às 2, outras 4 e outras 6 da tarde. Mas houve um público bem menor lá. 247 pessoas se dispuseram a ver esses jogos, já que o time principal estava disputando mesmo era o Campeonato Brasileiro. Ao contrário do São Paulo, que colocou só o Juninho nas 2 partidas, e ainda assim só no segundo tempo, 3 gremistas participaram de 2 das partidas. Nenhum deles jogou as 3.